Nesta última aula do curso de Métodos Elementos Finitos da UFABC, vamos falar sobre quadratura de Gauss-Legendre para integração numérica. A ideia básica pode ser explicada para um problema sobre uma linha, né, sobre uma reta. Digamos que tenhamos dois pontos A e B sobre um eixo e nós queremos integrar uma função f de x nesse segmento, entre A e B. Essa integral aqui, de A até B, da função de x dx. No método de Gauss e Legendre, é substituída essa integral por uma integral equivalente de -1 a 1 para uma variável xi, né, que é a letra grega correspondente ao nosso x minúsculo. E a relação que existe entre as coordenadas físicas do problema x e as chamadas coordenadas naturais do problema xi é dada aqui. E também a relação entre o dx e o dxi. Então, nessas novas coordenadas, a integral vai ser de -1 a 1 de uma função de xi, dxi, e pelo método numérico, essa integral é simplesmente substituída por uma soma dos valores da função em certos pontos, chamados pontos de Gauss, vezes valores numéricos chamados pesos, nesses mesmos pontos de Gauss. A posição desses pontos e o valor desses pesos são tabelados e vocês encontram na internet, em livros, para cada caso. Quanto mais pontos de Gauss, normalmente nós temos uma precisão melhor nessa integração. No caso particular de funções polinomiais, é suficiente vocês terem um número n de pontos uma vez maior do que o grau do seu polinômio. Então, se tiver um polinômio de segundo grau, vocês precisariam de 3 pontos de Gauss. Vamos aplicar ao nosso tema, que é o método dos elementos finitos. Vamos pegar o caso do elemento de pórtico plano prismático. A ideia, como vocês se lembram, é nós termos, então, 3 deslocamentos nodais, como está aqui nesse desenho, né? Um deslocamento horizontal, um deslocamento vertical e uma rotação em cada extremidade do nosso elemento. Então, nós temos 6 deslocamentos nodais. E os deslocamentos no interior do elemento, esse U aqui e esse V, na horizontal e na vertical, são interpolados a partir do conhecimento dos deslocamentos dos nós, por meio de funções chamadas funções de forma. No nosso caso, nós temos 2 deslocamentos, U e V, no interior do elemento, e temos 6 deslocamentos nos nós. Então, nós precisamos de uma matriz de funções de forma que tem 2 linhas e 6 colunas. Algumas dessas funções são zero. As funções da primeira linha interpolam o deslocamento na direção horizontal, na direção de x, e nós escolhemos funções lineares, que é o tradicional para isso. E para os deslocamentos transversais ao eixo, o V, nós escolhemos funções de forma cúbicas, né? Polinômios de terceiro grau, que vão depois, então, reconstituir, então, a forma deformada da nossa viga, da nossa barra de pórtico. Aqui temos as funções plotadas, né, as 2 lineares para os deslocamentos U e as outras 4 cúbicas para o deslocamento V. Sempre, né, nos elementos finitos,
isso aqui é uma regra geral, as nossas funções de forma valem 1 num dos nós e 0 no outro nó, ou nos outros nós, se tiverem mais nós. Então, isso aqui é obrigatório para funções de forma para elementos finitos. Continuando com o que nós já vimos lá na aula de pórticos planos, a matriz de rigidez K minúsculo barra, né, do elemento no sistema local de referência tem 2 parcelas, né? A primeira é relacionada com o deslocamento U e a segunda relacionada com o deslocamento V. Essa matriz B aqui é a derivada em X das funções que interpolam o U, que são lineares, né? Então, na hora que vocês derivam isso aqui em x, nós temos aqui 2 constantes, né? B11 menos 1 sobre L e B14 mais 1 sobre L. A BV que aparece aqui na parte que tem a ver com os deslocamentos verticais é a derivada segunda das funções N que interpolam o V. Essas funções elas são cúbicas, como já foi dito, e na hora que a gente deriva 2 vezes, elas ficam lineares. Então, aqui vocês têm, por exemplo, o B22, que é essa função linear aqui, o B23, essa outra, B25, B26, assim por diante. Fazendo, então, aqueles produtos matriciais, vocês têm que a matriz de rigidez K minúsculo traço, no sistema local de referência, seria, então, EA vezes a integral dessa matriz aqui, ou seja, de cada um dos componentes dela. E mais EI vezes a integral, então, dessa matriz, ou seja, cada um dos componentes dela, para achar os coeficientes. Essas matrizes são simétricas e o resultado, então, é simétrico. E vocês têm aqui as integrais já feitas, né? E nós temos os coeficientes que são função do modo elasticidade, da área, do momento de inércia e do comprimento do elemento. Só para dar um exemplo, se vocês quiserem achar esse elemento aqui, K barra 33, de acordo com o que nós vimos aqui, nós temos que pegar a função B23 vezes a função B23 mesmo, né? Então, fica esse quadrado aqui. Se a gente quiser achar o coeficiente 3,5, esse outro aqui, de acordo com essa figurinha que está aqui, nós precisamos do produto da B23 pela B25. Então, está aqui o produto da B23 pela B25. Fazendo essas integrais, a gente acha os resultados que estão aqui, né, que a gente já conhece, foram usados nos nossos programas de pórticos. Para treinar, então, a quadratura de Gauss, nós vamos, então, pegar os pontos 0, né, onde começa a barra, e L, onde termina a barra, e vamos passar dessas coordenadas físicas para as coordenadas chamadas naturais, né, que variam entre -1 e 1. E o dx também para dφ. Né? Então, qual é a ideia? Nós vamos achar o valor das funções nesses pontos e multiplicar pelos pesos, tudo isso é tabelado, para, somando essas parcelas, ter o valor da nossa integral procurada. Então, por exemplo, para o K33, aqui eu vou dar uma simplificada, né? Eu vou pegar o EI igual a 1 e o L igual a 1. Então, aqui na K33, nós precisaríamos pegar, então, aquela função B33, né, ao quadrado, e substituir aqui no lugar do x, o x que foi obtido aqui, né? Olha, esse x aqui, L sobre 2 vezes 1 menos raiz de 3/5. E
E esse meio que aparece aqui é por causa do dx, né? O dx que, na hora que eu transformo para dxi, aparece esse L sobre 2 que está aqui, e o L é unitário. Mesma coisa no K35, né, que é igual ao K53. Temos aquele meio, que é a conversão do dx em dxi. O valor, então, dos pesos em cada um dos 3 pontos de Gauss. E aqui dentro, então, o x correspondente, né, a esses pontos de Gauss. Então, nós estamos multiplicando aqui as funções B2, B23 pela B25. E calculadas nos pontos de Gauss, que são dados aqui, né? x1, x2 e x3. Então, aqui tem 3 parcelas para somar, aqui também tem 3 parcelas para somar. E os resultados são exatos, né? São os que a gente esperava. Isso porque eu tenho aqui funções de segundo grau e estou usando 3 pontos de Gauss para integrar. Então, sempre que eu tiver um polinômio de um certo grau, se eu pegar um número uma vez, somar a esse número 1, né, eu vou ter o número de pontos de Gauss necessários para ter uma integração exata. Para o caso de pórtico, enfim, problemas lineares, não tem muita vantagem, né, o uso da integração numérica. Isso começa a ficar importante quando a gente começa a trabalhar com elementos mais complicados. Aqui, como exemplo, eu estou pegando o elemento retangular, né, de comprimento 2A e altura 2B. Vocês estão lembrados que ele tem, então, 4 nós, 2 deslocamentos por nó, então nós temos aqui 8 deslocamentos nodais. E o que a gente quer é aproximar, então, os deslocamentos U e V a partir desses deslocamentos nodais por meio de funções de forma. Então, se eu tenho 2 deslocamentos no interior do elemento, U e V, e quero escrever em função dos 8 deslocamentos nodais, eu tenho que ter 2 linhas e 8 colunas de funções. Algumas delas são 0, né? E outras estão aqui. E dá para vocês perceberem que, de novo, né, funções de forma para elementos finitos tem que valer 1 no nó e 0 nos outros. Como a gente tem 4 nós, não dá para usar uma função linear, né? Não dá para usar um plano, né? Um plano só é definido por 3 pontos somente. Para 4 pontos não dá, temos que usar funções de segundo grau. Essas que vocês estão vendo aqui são bem intuitivas, né? Se vocês olharem aqui, por exemplo, no primeiro ponto, aqui no primeiro quadrante, vocês têm aqui x mais a, que fica 2a, e y mais b, que fica 2b, dividido por 4ab, vira 1, né? Que é o valor que eu quero que ele tenha nesse ponto. E se você substituir qualquer outras coordenadas aqui dos outros 3 pontos, vai dar 0, que é o que a gente quer. Função de forma de elementos finitos sempre tem que valer 1 no nó e 0 nos outros. E as outras funções, então, a mesma coisa, tá? É sempre substituindo aqui as coordenadas, vocês vão achar que ela vale 1 num certo nó e 0 nos outros 3. E agora, então, para achar as componentes aqui, as coeficientes da nossa matriz de rigidez do elemento, nós temos que fazer essa integral que está aqui, né? B transposto E vezes B. Onde esse B é essa matriz aqui de operadores diferenciais aplicadas sobre as nossas funções de forma. Então, a gente está fazendo derivadas, né, de funções que são de segundo grau. Então, esse B é linear em x e em y. Só que na hora que eu faço o produto B transposto por B, eu recupero, então, funções de segundo grau de novo, né?
Então, para fazer uma integração aqui por Gauss, a gente teria que usar um número de pontos aqui a mais, né, para chegar para que sejam suficientes para integrar exatamente essas funções. No caso, então, de duas dimensões, as coordenadas naturais, né, que variam entre -1 e 1, são xi na direção que antes era x e eta na direção que antes era y. Então, a conversão entre xi e x é esta que está aqui, e a conversão entre y e eta é essa outra. E dx e dxi está aqui, e dy e deta está aqui. Então, a ideia do método é, tem uma função de x e de y que eu quero integrar de -a a a e de -b a b. Eu vou transformar numa outra integral de uma função de xi e de eta, as coordenadas naturais, entre -1 e 1. Essa integral, pelo método de Gauss-Legendre, pode ser feita como uma somatória, no caso, uma somatória dupla, dessa função de xi e de eta calculada em cada um dos pontos de Gauss, vezes os pesos nesses pontos de Gauss. Tudo isso tabelado, né? A posição dos pontos e o valor dos pesos tabelado. A posição dos pontos de Gauss num elemento retangular, ou quadrado, no caso, né? Vocês têm aqui, né? Então, se eu usar 4 pontos de Gauss, um em cada quadrante, a posição deles é dada por esse xi1 e xi2, né? xi3 e xi4. E o eta1, eta2, eta3 e eta4. Aqui está escrito eta2, mas é eta3, né? E se eu adotar 9 pontos de Gauss, um em cada quadrante, um na origem e 4 sobre os eixos, né? Sobre os eixos, nós vamos então ter essas ordenadas para esses pontos e os pesos vão ter que ser procurados numa tabela lá na internet ou nos livros, né? Tanto os livros de método numérico como os próprios livros de métodos elementos finitos.